Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pod Faz o Seguinte. E eu estou com um grande convidado hoje aqui da área de comunicação, mídia. E em breve vou apresentar para vocês tudo que ele tem para trazer e todo o conhecimento, trajetória do Rodrigo Goulart, que ele é empresário e sócio da Jovem Pan São José dos Campos, que ele vai trazer o tema aqui como construir uma potência regional de mídia, liderança e audiência e negócios por trás da expansão da Jovem Pan no Vale do Paraíba e toda a audiência. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Rafa. Aproveitar a oportunidade aqui, já agradecer, fazer o agradecimento. É um prazer estar aqui conversando com você, conversando sobre mídia. Às vezes não é um tema que o pessoal gosta de conversar muito, mas acho que tem bastante coisa legal que a gente pode conversar. Sem dúvida. Nos dias de hoje, né, todo mundo fala sobre audiência, né? Não podemos negar e entender que a mídia tem um papel fundamental nisso. O ponto mais importante é saber como é que ela tem evoluído e quais são as possibilidades que hoje ela tem, né? E legal. Eu vou começar aqui com um ponto até pra gente startar. E depois a gente entra literalmente para entender a sua história, toda a sua trajetória, da família, enfim. Qual foi o momento exato que você percebeu que não era só rádio? Aquele dia que você entendeu que é uma construção de comunidade, é um movimento. Qual foi o momento na trajetória sua que você entendeu que não era só sobre rádio? Bom, eu acho que para mim nunca foi só rádio, né? Eu acho que quando a gente olha do ponto de vista de negócio, como qualquer negócio, tem muita coisa por trás. É muito complexo e quando a gente fala de Brasil é mais complexo ainda, né? E eu acredito que quando a gente olha do ponto de vista de relacionamento com o mercado e também, igual você comentou, na questão de comunidade, eu acho que todas as empresas do segmento de mídia, de comunicação, a gente tem uma forma diferente de se relacionar com o mercado. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa tradicional que vende produto, ela tem duas formas de se relacionar. Ela pode ter um relacionamento B2B, que seria business to business, ou um B2C, que é um business to consumer, correto? A gente de mídia, a gente tem um relacionamento um pouco mais complexo, porque o meu cliente, que é efetivamente quem compra os meus espaços publicitários, a mídia, os patrocínios, não é o cara que eu me preocupo do ponto de vista... Quando eu vou pensar num conteúdo, numa programação, a minha maior preocupação é no meu ouvinte. Só que o meu ouvinte não paga a minha conta. Sim. Então, é uma coisa trazendo a outra. Tá todo mundo dentro de um balaio. Sim. Mas a minha maior preocupação é com a minha audiência. E a minha audiência que traz o meu... Sua forma de monetizar. Exatamente. Então, a gente é um relacionamento ali um pouquinho mais complexo, que eu acho legal conversar, falar sobre isso, porque não é todo mundo que se liga de primeira, clareza, principalmente, né? Quem não é do segmento, né? Então, toda a nossa preocupação é com a nossa audiência. E a nossa audiência, que no fundo é a nossa comunidade, é que coloca ali o pão na nossa mesa, vamos dizer assim. Hoje em dia, tudo se fala sobre audiência, né? Porque independente do canal, é uma briga por audiência. Claro, seja segmentar de uma forma mais tradicional ou usando outros meios, né? Como a característica mais digital, como tráfego pago, influencer. Mas no final do dia, as empresas buscam players, né? Canais que tenham a audiência ali retida, bem engajada, para que possa dialogar com esses públicos, né? Exatamente. Eu acho que para o nosso negócio, principalmente, a base de tudo é a nossa comunidade, que é a nossa audiência. É isso que traz para a gente a relevância, né? Sem dúvida. Não é à toa também que no Ibope vocês foram líder de público qualificado, né? Isso. Quando a gente faz um recorte aqui para o regional, a gente tem essa característica, mesmo pelo tipo de programação, né, da Jovem Pan. A gente é uma rádio posicionada mais para o qualificado. Quando eu falo qualificado, que a gente tem a ampla audiência nossa está dentro das classes A, B e C, né? Praticamente não temos audiência dentro da classe D e E. E que eu gosto de falar, isso é meramente por um posicionamento, que eu acho que
é um fator extremamente importante. Eu lembro, eu tenho um professor da época de faculdade que ele falava: a chave de tudo é o posicionamento. Não importa se você quer vender só para a classe A ou se você quer vender só para a classe E, não tem problema nenhum. Mas você precisa estar posicionado. E o nosso posicionamento é um posicionamento mais qualificado e dentro deste segmento a gente tem uma audiência relevante, né, nas últimas pesquisas. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Depois a gente vai aprofundar mais sobre a questão dos canais, de como que hoje a Jovem Pan se posiciona, tanto fora aqui da região como na região. Mas antes eu quero começar também pela sua trajetória, né? Mentalidade, pontos de virada. Para quem ainda não conhece o Rodrigo, né, antes dessa posição de líder, sócio, qual que é a sua trajetória até chegar nessa liderança executiva, né? Sei que você é pai, casado, mas quem é o Rodrigo? Olha, eu acho que quando a gente fala de rádio, né, a gente olha para trás, eu sempre gosto de brincar, né? É um destino que eu tentei fugir muitas vezes, mas que não consegui. Na verdade, eu já nasci dentro de rádio, né? Sim. Eu nasci dentro de rádio, eu tenho lembranças de eu com 2, 3, 4 anos dentro de rádio. Mas a minha trajetória, eu falando academicamente, eu sou formado em publicidade e propaganda. Isso lá no início dos anos 2000, longínquos anos 2000. E naquela época, na verdade, a gente fazia comunicação social, né? Para quem é da minha idade vai lembrar. Então, a gente escolhia fazer comunicação social, a gente cursava os 2 primeiros anos de comunicação social, depois, no 3º ano, você optava pelas diferentes ali, opções que tinham naquele momento. Era publicidade, marketing, jornalismo... Relações públicas. Relações públicas, você é da minha época. Tô entregando. E aí, nessa época, eu tive a oportunidade de, em 6 anos, fazer 2 faculdades. Então, eu saí da faculdade com o curso principal que eu tinha me proposto ali, que era publicidade e marketing. E aproveitei e fiz jornalismo também. Legal. Então, acho que isso foi uma coisa bacana. Logo terminando a faculdade, eu já estava inserido no mercado de trabalho, já trabalhava, tinha alguma experiência no mercado publicitário, agência de publicidade, passei por alguns veículos também, isso tudo em São Paulo, capital. Legal. E aí, naquele momento, 1 ano e meio, 2 anos depois de eu me formar, surgiu a oportunidade de eu ir para fora do Brasil. E aí, bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas naquele momento eu abro mão aqui do trabalho que eu estava fazendo, e aí fui para a Europa, fiquei bastante tempo fora. E lá fora me trouxe outras oportunidades. Então, ainda falando dessa parte acadêmica, lá fora eu fiz alguns cursos na minha área, né? Marketing, nessa época muito voltado para a parte de criação também. Perfeito. Tá? E depois surgiu a oportunidade de eu fazer uma outra faculdade. Eu fiz uma faculdade lá de hotelaria com foco para cozinha. Então, food and beverage. Então, eu saí de lá com um diploma de chefe, trabalhei algum tempo com isso também, assim, de todas as formas, querendo sair ali das raízes. Mas, naquele momento, para mim, fazia muito sentido. Sim. Trabalhei bastante tempo com isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei um pouco com isso também. Nessa época, você era já casado ou não? Não, nessa época de Europa, não. Eu conheci minha esposa lá, mas ainda não era casado. Era uma fase que você estava buscando desenvolver novas experiências, novas perspectivas. Exato. Então, eu volto com essa outra faculdade. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu voltei com uma ideia inicial de continuar nesse segmento de hotelaria. Trabalhei em alguns lugares, tive a oportunidade de trabalhar nos lugares bem bacanas, bem legais. Trabalhei com o Alex Atala, enfim. Legal. Só que o rádio, ele tava ali sempre me chamando, então... Frequência, né? Quando foi em 2010, minha esposa é gaúcha, de Porto Alegre. Naquela altura, a gente estava ainda se readaptando a uma vida no Brasil e com um horário completamente diferente.
Eu trabalhava em cozinha, ela trabalhava em escritório, a gente praticamente não se via, se adaptando de novo ao Brasil, e aí tinha todas essas dificuldades. E a gente resolveu falar, a gente precisa sair de São Paulo. São Paulo não está dando. Morei muitos anos em Barcelona, um ritmo de vida frenético também, mas um frenético diferente, né? Sim. São Paulo é aquela coisa do dia a dia, do trabalho. Baforado, né? Lá é turismo, muita gente, frenético nesse sentido, mas com uma vida muito mais pacata, vamos dizer assim. Então, a gente tentou voltar para essas origens. Foi quando surgiu a oportunidade de realmente vir para São José dos Campos. E aí, aqui eu acabei voltando para o rádio, né, como destino. E para finalizar essa parte acadêmica, aí eu acabei caindo de cabeça nisso, e a parte de formação também. Depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA, voltado sempre para essa parte de rádio, de gestão, né, de empresa. E acho que esse é um pouquinho do Rodrigo. Eu sou casado, tenho 2 meninas, a Ana Luísa tem 12 anos, é a mais velha, a Fernanda de 9. Ah, que maravilhoso. E a gente, como pai de menina, né? Eu tenho uma, Maitê, é sempre muito apaixonante, né? Ter menina, né? Menino tem uma dinâmica, né? Diferente, né? Mas menina pro pai é algo diferenciado. Com certeza. Eu acho que tem um monte de pai que quer ter menino, que eu acho que deve ser muito bom ser pai de menino também, eu não sei. Meu pai sofreu bastante, minha mãe também. Mas eu acho que é muito bom ser pai de menina, né? Aquela coisa ali do carinho, Não que menino não seja carinhoso, mas eu acho que... As dinâmicas são diferentes. Né? Acho que a dinâmica é diferente, mas quando você olha assim, tenta dar uma olhada no geral, eu acho que parece que as meninas são um pouco mais apegadas aos pais e os meninos são bem apegados à mãe num certo momento, obviamente, né? Não, dizem até que os primeiros amores da vida das filhas é o pai e do filho é a mãe. Então esse vínculo, né, ele perpetua até eles construírem a família que eles forem ter, né? Mas é muito bom. Na sua trajetória, assim... Qual foi o primeiro grande risco? Pelo que você contou aqui, para mim eu vivi vários assim, pontos de bifurcação. Sim. Poderia mudar toda a trajetória. E aí, aquele que você mais sentiu assim, você falou, olha, esse daqui... Olha, eu acho que, igual você falou, teve muita coisa ali que poderia ter dado errado, né? Mas eu acho que se eu fosse pontuar eu acho que acho que foi o fato de eu ter... Quando eu abri mão aqui de uma carreira que estava no início de carreira, num momento chave, a gente sabe que não é fácil você estar cursando a faculdade, já estar colocado no mercado de trabalho, principalmente ali na área onde você está estudando. Eu acho que naquela época, obviamente, eu não via como um risco, mas que depois, quando você analisa friamente, eu acho que foi um risco bem grande. Quando eu abri mão disso para ir morar fora. Quase que começar do zero. Quase que começar do zero. E também, assim, eu não fui com nada muito definido, porque eu fui com uma ideia, com uma expectativa de ter uma experiência fora do país. E eu fui para ficar 6 meses. Entendi. Fui para ficar 6 meses, falei, fico ali um pouco, conheço, né? Quem sabe pinta. E volto e sigo. Eu acabei ficando 8 anos. Um pouquinho diferente. Então, assim, graças a Deus, eu acho que, no final das contas, eu acho que as coisas se ajeitam, mas poderia ter dado muito errado, né? Porque depois de tanto tempo você voltar e tentar ali, naquele momento, iniciar, né? Talvez fique um pouco mais difícil. Sim. Pensando... Foi mais difícil ir nessa ótica ou voltar depois de 8 anos, já pensando até possivelmente no início da família, como vocês tiveram, né? As filhas. O que é mais difícil? A ida ou a volta depois, de certa forma, você tá estabilizado lá? Eu acho que a volta, com certeza. Porque a ida é muito aquela coisa de... Aquele otimismo, momento, início, né? da vida, Você nunca imagina que nada vai dar errado. Você tá indo, você quer conhecer, ver coisas novas. Então você vai muito, né, num gás ali. Para voltar, você já tem que começar a planejar, ter um planejamento. Uma transição. Vou abrir mão, eu tô 8 anos aqui, vou abrir mão de tudo isso e vou voltar, vou fazer o quê? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você começa a levantar possibilidades, né?
Então, eu acho que a volta é mais complicada. Tem muito mais coisas na mesa. Exatamente. O menos mal disso tudo é que as meninas nasceram no Brasil, né? Nasceram no Brasil. Porque se tivesse nascido lá, essa conta ficaria mais complexa. Sim, com certeza. Mas legal. Então, depois que você volta pro Brasil, como que foi entrar na rádio? Sempre foi Jovem Pan? Como que é a trajetória por trás, né, dessa visão, né, sua, do seu pai, dessa história toda com a rádio para São José dos Campos? Quando eu volto em 2010, a rádio ela já tá consolidada, assim, né? Já tá há bastante tempo no mercado. O início de tudo foi um pouco mais difícil, obviamente, né? Meu pai sempre trabalhou nesse segmento de comunicação. Iniciou dentro de uma jornada focado mais em agência de publicidade e depois migrou para veículo e ficou. E trabalhou muito tempo com isso. E na década de 90, em 1995, para ser mais preciso, pintou essa oportunidade. Também ali um momento importante, não só para ele, mas para a família, porque hoje a gente sabe que ser empresário no Brasil é um pouco mais complexo, né, do que em outros lugares. Então, ali ele decidiu, junto com outro sócio, comprar essa emissora. E ali começou a jornada do Edson empresário, né? Fazendo uma coisa que sempre fez, que tinha um conhecimento profundo. Perfeito. Só que as batalhas que a gente sabe que todo mundo tem que passar, ainda mais no início de negócio. Então, em 1995, a gente inicia um trabalho de radiodifusão aqui no Vale do Paraíba. Mas naquele momento, a gente era afiliado à Rádio Cidade. Tá. Meu pai foi muito tempo executivo do Grupo Jornal do Brasil. O Grupo Jornal do Brasil, ele tinha, além de jornais, ele tinha várias emissoras de rádio. E meu pai cuidava das emissoras de rádio. Inclusive, nessa época, a Estéreo Vale era do Grupo Jornal do Brasil. Depois, mais para frente, foi vendida, depois comercializada para o Grupo Band. Então, a gente iniciou como Rádio Cidade. E depois de 3 anos, isso, se eu não me engano, em outubro ou novembro de 1998, a gente entra para a rede Jovem Pan de afiliadas. Naquela época, uma das primeiras, se eu não me engano, segunda ou terceira afiliada do Grupo Jovem Pan, que hoje é o maior grupo de rádios do Brasil, né? Legal. Naquela época estava iniciando ali uma trajetória. E é isso. Desde 1998. Legal. E essa transição, seu pai, então, ele vem de modelo de agência e aí ele migra para a radiodifusão? Ele começou a carreira trabalhando em agência de publicidade. Tá. Então, trabalhou em agência de publicidade. Logo depois, ele já saiu de agência e já foi para veículo. Entendi. Então, ele trabalhou em diversos veículos de comunicação, trabalhou no Grupo Globo, várias coisas, Jornal do Brasil. Então, ele já tinha essa experiência, né, do segmento. E aquele momento no Brasil era uma das principais, se não a principal forma de comunicação, né? Só perdia talvez ali para a televisão, mas aí a televisão era algo muito grande, né? Então, a rádio trazia uma frequência muito grande, num valor ali. Então, querendo ou não, além de ser pioneiro, uma das primeiras Jovem Pan, também é um veículo extremamente referência, né? Naquela década. Sim. Eu acho que a relação ainda, embora muita coisa tenha avançado, mudado, eu acho que o rádio e a TV continua tendo os seus diferenciais perante as mídias, né? Quando a gente fala de mídia de massa,
a gente sempre vai colocar o rádio e a TV. Eu acho que o que mudou bastante foram as opções nesse período, né? Naquela época a gente tinha a rádio e TV consolidadas, brigando ali com as mídias impressas, as revistas eram muito fortes, os jornais também com impressão muito fortes, mas a gente não tinha esse leque tão amplo como a gente tem hoje, né? Ah, sim, sim. Hoje ficou complexo. Extremamente complexo. Se você não... Eu até brinco assim, né? Se a gente for olhar a grade que a gente estudou lá atrás, né? Na época de 2000 até 2010... você vai falar, nossa, aquela grade minha não combina com a complexidade de hoje, porque as coisas mudaram muito, né? Sim. E pegando esse gancho, né, nessa trajetória, quando que foi que vocês falaram assim, olha, essa daqui é uma prova que deu tudo certo? Essa transição, porque a gente como pais hoje, a gente entende o seu pai naquela época, né? Uma transição, investir, né? Fazer uma migração diária, de certa forma, tem seus riscos, obviamente. Mas quando que vocês falaram, olha, deu certo, tá dando certo, estamos no caminho certo? Sim. Olha, assim, é muito difícil, né? Você abrir um negócio hoje no Brasil, seja em qualquer segmento. Sim. Então, assim, tem coisas que são inerentes. Trabalho, dedicação, abrir mão de várias coisas para poder fazer a coisa acontecer. E no nosso negócio, principalmente, tudo é medido pela audiência, né? Eu acho que quando você para e olha e fala, bom, eu acho que a gente está no caminho certo, pelo menos. Porque é difícil aquele momento que você para e você crava, né? Sim. Mas assim, você fala, bom, estou no momento certo. Tem que ser um filme, né? Não pode ser uma foto, né? Exatamente. Eu acho que é quando você começa a ver, principalmente no início do negócio, é quando você começa a ver que você está incomodando. Sim. Né? Você está incomodando os concorrentes, você sente na rua. Naquela época nem tinha pesquisa regional. Sim. Aqui, hoje em dia, em São José dos Campos, a gente tem uma pesquisa anual feita pelo IBOP, o Instituto Idôneo, né? Naquela época não tinha pesquisa, né? Todo mundo era primeiro, todo mundo, né? Sim. Não que hoje mudou muito, porque todo mundo é primeiro também, mas enfim. Eu acho que é justamente isso, quando você começa a sentir esse calor da audiência, quando você vê também ali que tem um movimento do mercado, aí você fala, bom, acho que eu tô incomodando um pouco aqui, acho que estamos no caminho correto. E hoje, olhando o jogo da audiência, né, do conteúdo, credibilidade e posicionamento, a Jovem Pan, ela teve um boom muito grande, né, assim, na última década, vou dar esse olhar. Mesmo com a evolução dos canais digitais, a complexidade que a gente falou de canais, a Jovem Pan tem ocupado um espaço cada vez maior também, né? Porque ao mesmo tempo que você tem muitos canais, faltam, né, a lembrança dos canais fixos, né? Então a pessoa também busca esse apelo para onde que eu posso consultar essa informação sempre, né? Sim. E como a comunidade ela é fiel, né? A comunidade da Jovem Pan ela tem essa característica, né? Você vê esse jogo de audiência com essa estratégia de credibilidade, entretenimento, conhecer bem seu público. O que você acredita dessa leitura, Rodrigo? Eu acho que o grupo Jovem Pan ele se expandiu bastante nesses últimos anos por questão de decisões assertivas. Eu acho que o segredo de tudo é quando você conhece a sua audiência, você conhece seu público. Sim. E você, primeiro, toma atitudes que agradem esse público. E também eu acho que uma coisa que hoje é um diferencial é o respeito que você tem pela audiência, que eu acho que é ponto primordial. E eu acho que hoje as pessoas anseiam muito por posicionamento. Acho que as pessoas estão um pouco cansadas daquela coisa de nós amamos todos, nós gostamos de todo mundo, todo mundo é igual pra gente, a gente não... Eu acho que as pessoas elas querem posicionamento. Sim, sim. Né? Então primeiro a gente tem que saber quem a gente é, aonde a gente quer ir e ter respeito pela audiência, sendo transparente, respeitando. E claro, a Jovem Pan, o grupo Jovem Pan sempre investiu muito em tecnologia, sempre investiu muito em pessoas também.
Então, eu acho que tudo isso, né, acarreta num crescimento, numa expansão, né? Numa coerência, né? Numa coerência. Agora estão sendo inauguradas as TVs abertas, então passou por esse processo lá atrás da rádio que virou TV, depois num segundo momento uma força gigantesca no YouTube, né? Jovem Pan tinha mais de 10 canais com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Chegou num certo momento que foi necessário compilar tudo isso, nasceu o projeto da TV, então nasce uma TV paga. E agora está começando a surgir um movimento onde estão aparecendo as TVs locais dentro da programação aberta. Legal. Que eu acho que é um novo momento de maior expansão ainda do grupo, né? Sem dúvida. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre... A gente fica falando rádio, né? Mas mais sobre a Jovem Pan, porque a rádio é um dos canais. Mas como que você acredita que pesa mais hoje para a audiência? Assim, é a credibilidade ou o entretenimento hoje na hora que você olha a audiência? Esse é um fator que eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que é um conjunto, né? A credibilidade é ponto fundamental, né? Sim. Mas assim, quando a gente olha pro segmento rádio, e aí não é Jovem Pan, não é o segmento rádio. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, ela faz anualmente ali, ou a cada 2 anos, uma pesquisa muito ampla de mídia. Comportamental, Brasil inteiro. E o rádio, ele sempre vem como a mídia de maior credibilidade. Sempre. Então, nessa parte de credibilidade, eu acho que o rádio está muito bem posicionado. Perfeito. Aí, claro, você tem as nuances de veículo para veículo, né? Então, a credibilidade é importante. Mas eu acho que o respeito pela audiência também é muito importante. Respeito pela audiência no sentido de... A nossa audiência, ela tem a capacidade de decidir por si só o que ela acha sobre determinado assunto. Eu não preciso ficar colocando ela abaixo determinado assunto ou determinada questão. Sim. Acho que isso é um respeito. Você traz para a mesa, mas você não coloca a sua narrativa como a verdade. Isso. Entendi. Exato. Legal. E aí, vamos falar assim de programas dentro da programação da Jovem Pan. A gente tem várias opções, sempre muito atrelada à credibilidade, jornalismo, entretenimento. Mas o que você acredita que faz crescer e funcionar? É a pauta? É o apresentador? É o time? É a repetição? Ou é a própria comunidade exclusivamente? Ou qualquer coisa que a gente criar, aquela comunidade vai dar certo? O que você acredita que faz o programa ou os programas crescerem de um modo geral? Tá. Aí a gente vai entrar também em questões que eu já comentei aqui. Eu acho que um programa de sucesso, ele precisa, primeiro, ter uma qualidade boa, né? Qualidade que eu digo na parte aparência, no cuidado com as pautas, parte de produção. Ele precisa ser um programa agradável aos olhos, vamos dizer assim. Mas esse é um ponto que eu acho que é a ponta de fora do iceberg. Sim. Acho que isso é claro para todo mundo, mas não é fácil de fazer, né? Sim. É difícil. Mas, enfim, acho que um programa que seja agradável aos olhos. Eu acho que você precisa entender muito a sua audiência. Entender o que a sua audiência busca, o que ela anseia. Porque aí você vai poder trabalhar em cima de temas, de narrativas que sejam condizentes com o que o mercado está te pedindo, né? Não adianta, por exemplo, eu, Jovem Pan, tenho um histórico dentro do segmento jornalístico, de esporte, eu querer do nada falar alguma coisa, sei lá, mais voltada para a classe E, por exemplo, onde eu não tenho nenhum tipo de audiência dentro dos meus seguidores, dentro da minha comunidade. Então, você precisa ser muito coerente e eu acho que tudo parte de você conhecer profundamente a sua audiência. Sim. Né? Mas, assim,
credibilidade é importante, a cara é importante, a pauta é importante. Eu acho que você... e eu acho que o tempo, né? Eu acho que quando você fala de um programa que é consolidado, ele errou bastante e acertou bastante. Porque o erro também é fundamental. Sim. Acho que o segredo é você acertar mais do que errar, né? E não errar por muito tempo seguido, exatamente. né? Ter esse feeling de poder fazer os ajustes necessários. Né? Eu até pegando esse gancho, assim, hoje, até com a evolução, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, vamos falar de 15 anos atrás. Tinha mais tempo, de certa forma, para você ouvir rádio. Você sentava para ler um jornal. Com o advento da internet, agora com a inteligência artificial, tudo está muito mais acelerado. O tempo ele está muito mais otimizado. Como que você vê o reflexo disso em relação ao público? Você vê que ele busca mais profundidade dentro da programação? Ou ele está passando ali para pegar aquela clareza rápida, aquele direcionamento? Entendi, vou seguir aqui. Ambos têm credibilidade, a diferença é que um é denso e o outro é um pouco mais rápido. O que você sentiu? Aí a gente pode ter tem várias camadas. Por exemplo, o brasileiro ainda ouve bastante tempo de rádio, tá? Hoje a gente tem aí, quando a gente fala de uma... Claro que tem veículos com mais, com menos, mas eu tô falando um geralzão, tá? O brasileiro escuta em média 3 horas e meia, 3 horas e 50 de rádio por dia. Nossa, é bastante. Estados Unidos é 1h30. Não passa muito disso. Então a gente ainda escuta bastante tempo de rádio em comparado, né, com outros mercados. Eu acho que você tem momentos dentro da sua programação onde você precisa ser mais conciso, mais direto. E eu acho que tem momentos da sua programação que você precisa ser mais profundo. Então, eu falando de Jovem Pan, a gente sente que em determinados momentos, por exemplo, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã é bastante conteúdo, bastante informação, mas a gente faz uma pincelada. O pessoal tá ali, quer ir pro trabalho bem informado, quer ir para a escola bem informado, vai escutar o jornal, vai tomar conhecimento das principais pautas do dia, e é isso. E tem outros programas onde a gente já entra com uma questão de um jornalismo mais opinativo, né? Então, a gente tem vários programas, se você for escutar Pingo nos Is, o próprio 3 em 1, para quem escuta a rede, alguns programas mais focados durante a programação, não só do rádio, como da TV, vê que a Jovem Pan tem muito do jornalismo opinativo. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Jovem Pan. Ela coloca a cara a tapa para ter especialistas dando a sua opinião sobre determinado assunto. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem momentos que pede pela clareza, pela rapidez, e tem momentos que pede também um pouco mais de profundidade. Então, é muito mais relacionado ao comportamento do momento do dia do que um tipo de programa. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Aí, olhando muito para dentro de casa, né? A nossa audiência pede os dois tipos de abordagem. Legal. Mas em momentos diferentes. Legal. E muito bacana entender isso e poder compartilhar. E aí eu quero entender um pouco sobre a parte de gestão empresarial. Como que é administrar o rádio, a mídia? Você falou da complexidade, né? De você trabalhar com públicos diferentes. Eu tenho aqui a minha audiência, eu tenho aqui parceiros, seja intermediadores, agências, ou seja, o cliente final, para nos ajudar a monetizar essa audiência. Mas como que é o desafio operacional disso, né? Porque a gente, às vezes, cai a internet. E você fala assim, já tá voltando, tá tudo certo. Mas a rádio não pode cair nunca. Tem toda uma estrutura por trás, tem toda uma complexidade operacional que você tem que ser gerenciado. Como que é lidar com tudo isso? Assim, a gente, nos últimos anos, desde que eu assumi o cargo de gestão, eu tenho focado muito nas questões de tecnologia. Tecnologia, a gente que acompanha, a gente sabe, evolui muito rápido, né? Sim. Então, a gente precisa estar sempre muito, muito ligado nas coisas.
É claro que você não vai renovar equipamento a cada ano, é impossível, né? Mas a gente vem passando por um processo de modernização de toda a parte técnica. A gente fez um upgrade muito grande nessa parte de equipamentos. Também precisa acompanhar isso, um investimento grande também em pessoas, porque não adianta você ter a tecnologia e não tiver a pessoa certa para fazer a coisa caminhar. Sim. Então, a gente vem investindo bastante em pessoas, e quando eu falo em investir em pessoas, não é somente contratar. Em determinado momento você precisa contratar, mas em determinado momento você precisa também formar desenvolver aquela pessoa. Sim. Então, essa parte técnica é uma parte que a gente vem olhando com bastante atenção e bastante carinho. Só para dar um exemplo, agora nos últimos... no final do ano passado para cá, a Jovem Pan, o grupo, decidiu que ia mudar totalmente o sistema de transmissão, né? Até então, a gente utilizava um sistema que a gente fazia via satélite. E agora a gente mudou, estamos fazendo tudo por nuvem. Tá. Então, assim, é uma tecnologia que outras rádios já usam. Nos Estados Unidos está bem consolidado, mas você precisa de pessoas. Você tem a tecnologia. Sim. E você precisa investir muito em pessoas para fazer aquilo acontecer, né? Em questão de internet, você falou. Realmente, internet a gente sabe, né? A gente também depende de internet. Só que a gente tem lá redundâncias para, se der problema em uma, a outra suporta. Sim. E esse é o jogo. Eu falo isso porque, assim... O escritório, ele para ali no sábado e no domingo. Se você precisar quebrar uma parede, pintar, ajustar, dá para fazer. Sim. A rádio não. Sim. A rádio está ligada 24/7 de alguma forma, né? Sim. Então, não é só ter as redundâncias, mas existe uma complexidade por trás. Com certeza. Que ninguém vê, principalmente Sim. quem está nos ouvindo, né? Dentro de uma programação. E isso é legal poder compartilhar, porque tem muitos cuidados para isso não ser um problema para o ouvinte e nem para o patrocinador. Tem algumas coisas inerentes do setor que a gente é um setor que nós somos regulamentados, né? A gente é regulamentado pela Anatel. Então, a Anatel ela já obriga você a trabalhar com diversos dispositivos de segurança. Por exemplo, eu preciso ter um transmissor principal, mas eu preciso ter um transmissor reserva. Legal, muito bom. Só que tem outras coisas que não são. Por exemplo, eu não sou obrigado a ter um gerador, mas eu posso ter um transmissor reserva. Sim. Se der problema no meu transmissor principal, meu transmissor reserva ele assume. Mas se acaba a energia, eu posso ter o principal, posso ter o reserva. Se eu não tiver um gerador, Sim. eu paro. Então, são muitos detalhes para realmente Sim. uma rádio ser confiável e estar sempre funcionando. E fazer até uma colocação legal aqui. Nos Estados Unidos, e a gente tem sempre como parâmetro os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, nessa parte de mídia, de comunicação, ele é um setor extremamente avançado e evoluído, não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista de tecnologia. Então, a gente sempre tem os Estados Unidos como exemplo, né? Nos Estados Unidos, algumas cidades que são afetadas por fenômenos naturais, por exemplo, o terremoto, as pessoas elas são obrigadas a ter um rádio de pilha em casa. Porque quando tem problemas de furacão, de terremoto, de enchente, tudo para. Inclusive a TV para. Sim. O rádio não para. O rádio não pode parar. Então, é pelo rádio que o governo se comunica com as pessoas. Claro, hoje evoluiu bastante, tem parte de internet, né, em alguns lugares, sim. Mas o rádio ele é o ponto principal ainda de comunicação nesses momentos de catástrofe. Então, geralmente, quando você vê aqueles bunkers, um dos itens é o radinho, a pilha. Até porque o celular pode acabar a bateria. Sim, né? também. Então, assim, o rádio, eu acho que é o que tem mais proteção, porque ele não consome tanta bateria e, ao mesmo tempo, chega a informação sem muitas barreiras, né? Então, sem dúvida, é uma perspectiva bem interessante. E quando você compara com a TV, ele é menos complexo, né? Sim. Na TV, você precisa ainda de
No rádio você abre o microfone e você passa a informação, né? Então, nesse ponto, você consegue chegar mais facilmente nesses momentos mais... E a volumetria de dados é diferente também, né? Então, quando você olha para uma televisão, você, além de ter a complexidade de execução, ainda a transmissão tem a sua complexidade de volumetria de dados. Exato. Então, às vezes, para chegar, não chega tão bem, mas o rádio entrega, né? Exato. Muito legal. Entrando um pouco dessa evolução, né? Desse investimento constante, da visão de vocês... Vamos falar um pouco do aspecto comercial de mídia, né? Como que vocês vêm evoluindo, né? Todas as nuances da Jovem Pan em relação a canais, como também os resultados gerados, né? Pelo Ibope, como as marcas que hoje ativam dentro da mídia. Fala um pouco sobre esse olhar que você tem, né? Você... na frente, mas assim, a Jovem Pan como um todo, modelo de parceria, estratégia de eventos, enfim, a gente já pode entrar um pouco nessa vertente, mas também o braço digital, o canal digital, presença digital, esse 360 que a Jovem Pan acaba não sendo só rádio. Sim. Quando a gente fala de departamento comercial hoje, ele também ficou muito mais complexo, né? Acompanhando aí a evolução do mercado de forma geral. Há 15 anos atrás... um vendedor, um comercial vendia rádio, sim, basicamente. Hoje em dia ele vende vários segmentos de mídia. Então, além de toda a mídia comercializada regionalmente, a gente também exporta daqui para o Brasil inteiro. Então... legal. A Rádio Jovem Pan de São José dos Campos, ela é um hub que negocia a mídia para o grupo Jovem Pan. Então, a gente vende localmente para os nossos clientes que querem anunciar na região, mas também para clientes que, por exemplo, tem uma unidade aqui e tem uma unidade em Santos. Ele quer fazer Santos também. Ou em qualquer lugar onde tenha uma afiliada Jovem Pan, ou mesmo nacional, mídia nacional. Legal. Um cliente grande daqui quer comprar mídia nacional. Também daqui a gente faz toda a negociação para o grupo. E além dessas questões regionais, nacionais ou exportação para outras praças, tem um outro complicador que não é só rádio, né? Então, o nosso departamento comercial, ele vende rádio, ele vende TV fechada, ele vende TV aberta, ele vende digital nas suas diferentes opções, desde um pré-roll, um streaming, desde YouTube, um post em rede social, um banner dentro da página, uma invasão dentro de uma transmissão ao vivo que está sendo feito dentro do YouTube. É um mar de possibilidades. Legal. Né? No final, você acaba tendo várias oportunidades de estar em contato com a audiência da Jovem Pan, não somente no modelo rádio. Né? Exato. Porque no final do dia, essa comunidade acompanha e consome a Jovem Pan de várias formas. Né? Eu acho que o rádio é nosso carro-chefe. Sim. Né? O rádio é nosso carro-chefe, o rádio é o que abre as portas, é o que realmente faz a gente ser quem a gente é. Mas a gente tem hoje um sistema de comunicação que realmente ele é 360. Inclusive, tem uma outra parte importante dentro desse conjunto, que, igual você comentou, são os eventos. Então, a parte de evento para a gente é muito importante. A gente tem focado bastante em eventos, principalmente quando a gente fala de evento, a gente tem dois tipos de eventos. A gente tem eventos de terceiros que a Jovem Pan vê um potencial naquele evento, acredita que tenha sinergia com a nossa audiência e a gente acaba entrando junto com aquele produtor como sócio para executar. E a gente tem os eventos que são também criados exclusivamente pela Jovem Pan e executados pela Jovem Pan para nós mesmos ou para terceiros. Então, a gente tem feito muita corrida de rua, eventos esportivos, com uma pegada um pouco diferente, um relacionamento bem B2C. Então, um cliente vem com uma demanda,
a gente traz isso para dentro de casa, desenvolve a 4 mãos um projeto e devolve esse projeto para o cliente. O projeto é do cliente, não é Jovem Pan. Sim. A gente ajuda a viabilizar até a entrega final. Então, esse é um braço que também vem se desenvolvendo, que também é bem interessante para a gente, que cria um relacionamento muito bacana, faz a gente acessar mercados e clientes que não são clientes em potenciais, não são anunciantes de rádio, por exemplo. Sim. Um contato mais forte com a indústria. Então, para a gente é um segmento bem legal. Não, bem bacana. Vocês também fazem eventos relacionados a feiras, tem um movimento de ter programas independentes regionais com uma grande tração com empresários locais, eventos com prefeituras em toda a região. Esse olhar de eventos ele é bem rico, tanto para a Jovem Pan, como também para o próprio parceiro, né? Porque traz uma atração maior de audiência, de validação. E isso é um dos meios que as marcas utilizam hoje a Jovem Pan, né? Sim. Tem outras maneiras de utilizar além do anúncio na programação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a forma desse tipo de evento e outras possibilidades que as marcas e as agências podem considerar a Jovem Pan. Quando a gente fala de evento, a gente tentou, primeiro, obviamente, focar num mercado em que a gente acredita que seja mais interessante, que faça sentido também para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, tentar ir um pouco na contramão do que a gente vê dos concorrentes fazendo. E quando a gente pensa em rádio, evento de rádio, a gente olha muito para shows, sim, esses tipos de evento que eu acho que é muito bacana, mas eu não quero muito ficar brigando por um mercado que é restrito. Então, lá atrás, a gente decidiu mudar um pouco, indo mais para o lado dos eventos corporativos. Então, dentro de evento corporativo, entra muito feiras, fóruns, meetings, eventos esportivos a gente faz também. Eu acho que o esporte ele é muito agregador, ele traz coisas bacanas, um goodwill para a marca bem interessante. Então, tudo que é esporte a gente gosta de tá envolvido também. Sem dúvida. E isso tem uma sinergia muito grande com o perfil também do usuário da Jovem Pan, né? Porque o esporte ele tá impermeabilizado a um estilo de vida também. Não é a atividade física em si, né? Sim. Mas é um lifestyle. A gente acredita que o que é bom pra gente, eu acho que vai ser bom para os nossos patrocinadores, para os nossos clientes. Então, esse goodwill que eu falo da marca Jovem Pan, obviamente que a gente quer que isso passe para os nossos clientes. Eu acho que esses tipos de evento que mexe com família, que mexe com negócios, que mexe com pautas que a sociedade quer discutir, esporte, eu acho que isso tem um potencial agregador e tem um potencial de chamar a atenção dos patrocinadores. Não, legal. E quando a gente fala de anunciar na rádio, né, para quem é? E quais são os erros mais comuns, né, das empresas quando ela investe em mídia? Qual que é a sua, rádio converte? Aquelas perguntas que surgem sempre na mesa para vocês, né, para o time comercial. Como que você vê as empresas que têm mais resultados com a rádio, por exemplo, e como que vocês veem os maiores erros dos empresários nesse contexto? Olha, essa é uma pergunta interessante, uma pergunta que a gente conversa muito sobre isso no departamento comercial. Eu acho que o rádio, ele dá muito resultado. Como a TV dá muito resultado, como o digital dá muito resultado, como a mídia impressa dá muito resultado. Né? Eu sempre gosto de falar. O pessoal fala que o rádio vai acabar desde a época lá que surgiu a televisão. Né? E o rádio ele tem um poder de se reinventar muito grande. Acho que o rádio ele se reinventa, ele se adapta, ele se adequa às novas tecnologias com uma velocidade impressionante. Quando surgiu esse boom do digital, da internet, também falou que o rádio ia acabar. O que o rádio fez? Ele foi lá e conseguiu se adaptar aos meios digitais.
Hoje o rádio ele trabalha junto com os meios digitais. É nosso concorrente do ponto de vista de verba? Claro que é. Sim. Só você olhar faturamento de Google, de Facebook. Só que ao mesmo tempo ele trouxe ferramentas para a gente que a gente não imaginava fazer coisas que a gente faz hoje há 10 anos atrás. Sim. Então ele é muito aliado e o rádio conseguiu se adaptar muito rapidamente a essas ferramentas. Então o rádio ele tem esse poder de adaptação. Né? Eu acho que isso é um grande diferencial para o rádio. Mas voltando na tua questão, eu acho que para o cliente ter sucesso, primeiro, ele precisa saber quem ele é e aonde ele quer chegar. E aí eu digo, ou o cliente já tem essa cultura dentro da empresa, isso está muito claro para ele, ou ele vai ter que buscar isso através de uma agência de publicidade que vai fazer todo o mapeamento. Para poder chegar na gente mais definido o que realmente ele busca. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Como cliente, se conhecer, saber que ponto que você está e aonde você quer chegar. E o segundo ponto é você entender que não tem veículo de comunicação que faça milagre. Eu ainda acredito muito que você precisa ter dentro de uma cesta vários elementos. Você fala, mas eu vou fazer campanha só de rádio. Pode dar resultado? Pode, dependendo da campanha, pode dar muito resultado. Ou eu vou fazer só TV. Ou eu vou fazer só digital. E digital, quando a gente fala digital, é uma infinidade. Ou eu vou fazer só impresso. Sim. Tudo bem, dependendo da campanha. Se você tem ela muito bem delineada, muito bem definida, talvez faça sentido. Agora eu vou investir somente em um. Mas para 90% dos empresários, precisa ter um entendimento que cada veículo de comunicação tem o seu ponto forte, tem o seu porquê, tem a sua característica. Eu acho que o grande erro, às vezes, é esperar um certo resultado de um determinado veículo, de um determinado segmento, sendo que aquele veículo ele vai te entregar uma outra coisa. Ou não conversa com o público. Ou dele, não né? conversa com o público, ou não conversa com... Ou o que o cliente espera não é o que aquele veículo entrega na sua essência. E isso é muito complicado. Então, eu acho que esse entendimento ainda é um dos maiores erros que a gente vê por aí. A questão da expectativa realmente com a entrega, Sim, né? Com o resultado. Sim. Os canais eles têm papéis diferentes e cada canal tem a sua característica de audiência também. Exato. Como a gente fala, né, na publicidade, no marketing, canal, você tem que ter clareza do objetivo para que ele serve. Senão você vai colocar força num canal de reconhecimento de marca e vai esperar que ele venda. Exato. E ao contrário também, né? Não funciona muito bem assim. Nem no digital, a lógica de funil é a mesma. Sim. Só que lá você consegue usar o mesmo canal para objetivos diferentes. Exatamente. Tem muito essa lógica do... eu tô investindo X, né, na mídia, quanto que eu vou ter de retorno? Tudo bem, é legítimo? É legítimo. Mas tem mídias que te entregam um retorno baseado em custo. Que são mídias que são mais voltadas para venda. Sim. Agora, eu te pergunto, uma coisa é eu vender uma Coca-Cola. Tem muitos produtos que se você não fizer o trabalho de casa, que é gerar credibilidade, reconhecimento de marca, posicionamento, será que você vai vender uma Coca-Cola? Sim. Quanto que uma Coca-Cola já não investiu nessa outra parte? Sim. Em posicionamento, em marketing, em mídia, para hoje ela se preocupar única e exclusivamente com conversão. E continua investindo. E continua investindo. É uma empresa extremamente tradicional e continua investindo. Sim, ontem mesmo eu gosto de futebol americano. Eu acho que o futebol americano tem crescido bastante no Brasil, né, no mundo, nesse novo plano de expansão da NFL. E ontem foi a final do Super Bowl. A gente viu uma guerra lá entre Coca-Cola e Pepsi... Ativando com IA, com projeção. No principal horário da publicidade mundial. Então, é um pouco disso. Sem dúvida. Tem gente que quer vender muito, quer converter muito sem trabalhar marca. E eu acho que quando a gente fala em rádio, em TV, a gente trabalha muito nesse intangível. Sim. Que é
posicionamento, top of mind, lembrança, recorrência. Tem uma frase que eu uso que ela é quase que um paradoxo, que eu aprendi. E aprendi há alguns anos, eu sempre busco trazer para as mesas que eu converso sobre. O mais conhecido vence do melhor. Às vezes a gente é muito bom, seja produto, seja serviço, mas o fato de você não ter um esforço de ser conhecido naquilo vai te trazer menos conversão. Ah, mas tem outros que são muito piores do que eu, entrega muito menos, mas ele talvez coloca mais energia em ser conhecido e possivelmente venda mais do que você, independente da qualidade. Mas isso aqui não é uma fala de, olha, diminua a sua qualidade. É uma fala de coloca força em ser mais conhecido. Exato. Porque isso muda o jogo. E aí isso afeta os canais, né? Seja rádio, TV, outras mídias. E eu gosto sempre de falar de entender quem é seu cliente, como você deu esse exemplo, porque é ali que vai nortear qual canal vai fazer sentido. Porque senão você fala assim, ó, eu tenho, sei lá, 50 canais possíveis hoje no mercado. Se você for colocar R$1.000 em cada um, não vai funcionar nada, quase. Mas você vai ter 50 canais e vai custar R$50.000. Sim. Então, não faz sentido você pulverizar dessa forma tanto. Você tem que ter uma estratégia. Sim, exato. Por isso você tem que saber quem você é e onde você quer chegar. Porque aí dentro disso, você, ou internamente, ou você abre para uma agência... Sim. Criar uma estratégia. Porque também pulverizar demais também não é o resultado, é igual você falou. Então, eu tenho um leque de 50 opções, eu preciso colocar nas 50? Não, você vai ter uma estratégia onde você vai colocar um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e dentro da sua estratégia você vai conseguir... É que antigamente o esforço era, eu tenho 3 grandes canais. Se eu faço 1 ou 2, pronto. Eu já peguei ali 75% do potencial alcance desse. Aí você não tinha esse pormenor. Hoje, com uma tonelada de canais, né? Seja no digital, seja no offline, seja agora com canais de influenciador e outras plataformas, você tem que saber. Você tem que ter... Por isso que a gente falou no começo aqui da complexidade. Porque ficou mais complexo. Não quer dizer que não funcione, mas você tem que fazer entendendo e não dá para tirar no escuro. Então, acho que esse é o grande ponto e possivelmente esse é um dos grandes desafios que vocês ajudam também os seus clientes a performarem, né? Com certeza. Para dar essa clareza do como aproveitar e utilizar a rádio nesse contexto. Sim. Lá a gente eu brinco bastante nos atendimentos que a gente faz com os clientes, principalmente nos médio para menores, os clientes menores também, que não têm agência, que a gente acaba sendo a agência. Perfeito. Né? Pelo know-how que a gente tem ali no meio rádio, a gente acaba fazendo esse papel um pouco de agência, sentando mesmo com o cliente, entendendo o que ele quer, aonde ele quer chegar e a partir daí montar uma proposta que realmente faça sentido dentro da estratégia dele. Não é vender algo de prateleira, né, Rodrigo? Exato. Legal. E vamos aqui agora para a reta final. Como que você vê nos próximos 3 anos em relação a essa evolução? Você sente que a IA vai ocupar mais espaço dentro do meio rádio? Como que você considera esse novo ouro na comunicação regional? Olha, eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que estar muito atento para essa parte de tecnologia. Tecnologia, eu brinco, a gente não vai contra. A gente surfa a onda. Boa. Não tem como você querer, vou bater de frente com o Google. Vou bater de frente com o Elon Musk. Não se bate de frente. Você surfa a onda. Eu acho que o rádio dá essa oportunidade também. É um meio muito, muito rápido, muito dinâmico e dá essa oportunidade. Por exemplo, IA. A IA já veio para ficar. Sim. A nova era da internet. Está sendo assim assustador. Eu quero ver essas eleições como que vão ser, porque a gente já se falou muito nas últimas eleições, essas questões de IA. Hoje em dia a gente chegou no nível que realmente está dando medo. É difícil. É complicado. E assim, hoje eu já trabalho com IA. Eu lembro que há 2 anos atrás, acho que foi 2 anos atrás, eu fui num evento em São Paulo que a Harvard fez, Harvard Business Review, que o tema era inteligência artificial. E lá já se falava bastante. E a primeira pergunta que o cara falou, ele falou, quem é que usa inteligência artificial? Eu lembro que, 1/3 da sala levantou o braço. Aí ele falou, eu acho que vocês estão enganados. Eu vou falar aqui um pouco de inteligência artificial e você vai ver que todos vocês usam. Então ele citou algumas coisas. O seu e-mail já tem lá dentro. No final, todo mundo já usava. Hoje, comparado a 2 anos atrás, teve um salto gigantesco. Sim. Gigantesco.
eu acho que hoje praticamente é impossível você viver sem inteligência. Então, hoje, no dia a dia, eu já uso inteligência artificial dentro da Rádio Jovem Pan e eu digo isso no dia a dia de trabalho, tá? Já está incorporado. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, a parte de tecnologia é muito importante, mas ao mesmo tempo que a parte da tecnologia avança demais, a gente precisa colocar mais o pé no chão e ter e reforçar muito mais esse cara a cara, sentar com o cliente, entender realmente, senão fica uma coisa muito automático e muito distante, né? Sim. Até abrindo 2 parênteses, né? Um para falar do que você pontou, mas tem até um caso que aconteceu que 2 empresas têm agentes de IA para atender no telefone. Só que uma ligou e a outra atendeu. Então elas ficaram num looping infinito, mas 2 IA e não chegando ali no caminho. Então, assim, tem que saber utilizar também, mas sem dúvida, o que eu acredito, a gente até teve um episódio que a gente falou sobre inteligência artificial aqui, falamos bastante até, né, porque é uma das frentes que a gente usa e aplica dentro da SXS, foi que a IA, acho que para exemplificar isso de uma forma muito natural, é a nova internet. Sim. Porque não dá nem pra falar que ela é uma tendência, porque é algo tão natural que já tá impermeabilizado e que já tá todo mundo utilizando. Até tem dados que afetam o próprio Google. O Google sempre foi o buscador principal. E aí tem o ChatGPT, o Gemini, que hoje funciona como um motor de busca mais inteligente. Então, todos esses comportamentos têm afetado todos os envolvidos, mas de certa forma tá... Obviamente não por todo 100% da população, mas muitos já utilizam de uma forma muito natural, como a internet. Então, eu acho que o que melhor exemplifica isso é o que aconteceu com a internet. Hoje a gente não vive sem falar dela, é muito natural. Sim. A IA, ela já está nesse processo e muito avançado e sim, tem consequências, né, muito grandes. Acredito que vai ser um desafio esse ano as campanhas eleitorais, porque você não vai saber exatamente o que é verdade. Você que tem um discernimento, ok. Você vai saber ainda processar, questionar algumas coisas, mas as pessoas que de alguma forma têm um pouco menos de conhecimento ou habilidade nessa leitura, a tia do Zap, ela vai compartilhar e vai falar que aquilo é verdade, sendo que foi reproduzido por uma IA, o vídeo, 3D, enfim, um redesenho facial, enfim. Ou o próprio voz, texto, que isso já é bem de praxe. Então... é algo que tem que ficar atento. Para quem trabalha na área, tem que se desenvolver e estudar sobre, para você não ficar para trás. E para empresários, aplicar dentro do seu negócio para também não ficar para trás e poder escalar com mais eficiência, né? Legal, Rodrigo. Ó, a gente está chegando aqui na reta final. Estamos nas últimas 2 perguntas. Pegando aqui, assim, não tenho dúvida que você tem uma história... Se a gente fosse só falar de Europa, era 8 anos de história, né? A gente passou bem rápido para poder abordar sobre... todas as possibilidades e a sua trajetória. Mas queria que você trouxesse 3 dicas práticas e diretas aqui para quem está nos assistindo, para quem quer construir uma influência regional com consistência, seja empresários ou agências que têm marcas ali que ele atua. O que você vê que 3 dicas práticas para quem quer usar a Jovem Pan como uma ferramenta para isso? Olha, eu acho que eu vou fazer um compilado aqui das coisas que eu já falei anteriormente. Eu acho que tem alguns pontos que são inegociáveis quando a gente fala em questão de mídia, de credibilidade. Então, eu acho que um ponto essencial é saber quem você é, onde você quer chegar. O segundo ponto é você conhecer muito bem o meio onde você trabalha, o segmento que você trabalha, para poder oferecer para os teus clientes as melhores oportunidades. E eu acho que o terceiro ponto, que eu falei bastante aqui também, e no nosso caso se resume à nossa audiência, é ter o respeito pela audiência. Esse é o ponto principal. Tudo que a gente vai fazer dentro da Jovem Pan, a gente faz a seguinte pergunta: isso é interessante para a audiência? Isso vai agregar para a audiência? Então, eu acho que esse respeito ele é ponto primordial. E parece uma coisa tão básica, mas a gente vê que acontece algumas coisas por aí que a gente até desacredita, entendeu? Sim, então, eu acho que vale a pena frisar nisso. Que a essência de tudo que a gente faz é a audiência.
Existe um porquê vocês existem, né? E pelo que você está falando, isso é muito claro, ao ponto de ter essa curadoria em todos os momentos, né? Muito legal. Obrigado por compartilhar. E aqui no quadro final, é uma pergunta de bate-pronto. Aí, você pode resumir em uma palavra ou você pode resumir em uma pequena frase, tá bom? Liderança para você é o quê? Liderança para mim é compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é a verdadeira liderança. É o jeito que eu aprendi. Graças a Deus, eu tive muita sorte de estar junto de pessoas. Sempre busquei também estar perto de pessoas que agregassem. E eu acho que a gente tem uma diferença muito grande entre chefe e líder. Sim. Eu acho que o líder é transferência de conhecimento. Perfeito. Mídia para você é o quê? Mídia é o canal. Mídia é o veículo. Tem várias nuances aí, mas de uma forma bem direta. É o veículo que vai transmitir a informação, o conteúdo. Legal. Crescimento, o que é para você? Crescimento... Acho que crescimento é um conjunto de boas decisões. É um conjunto de tomadas de decisões corretas. Eu acho que é isso. Boa. Não que seja fácil, né? Mas não, é isso. Não é fácil, mas eu acho que no final é isso. Porque perfeito. você é bombardeado todo dia. Você tem que tomar várias decisões, algumas mais simples, outras mais complicadas. Mas eu acho que no final de tudo, se você tem um conjunto de boas decisões, eu acho que isso gera um crescimento. Legal. Em diferentes áreas, obviamente. Boa. Credibilidade, o que é para você? Credibilidade, não só para mim, eu vou falar aí como Jovem Pan. Eu acho que credibilidade é tudo. É o ponto de início e é o ponto final para o meio rádio, para o meio de qualquer meio, canal de mídia. Sim. Sem isso... Fica difícil. Fica difícil. A Jovem Pan na região, o que representa para você? Eu acho que Jovem Pan aqui na região, primeiro, a nossa essência é uma empresa familiar, que a gente faz isso com muito carinho. A gente sempre fez isso, a gente só sabe fazer isso. E eu acho que é muito trabalho, muita dedicação. É isso que é a Jovem Pan. Legal, perfeito. E para resumir a sua história, em uma palavra, até aqui, qual a palavra que resume ela? Eu acho que um sonho. Eu acho que é um sonho que se materializou e que hoje é uma realidade. É isso, o Jovem Pan para a gente é tudo, né? Não só para a família, mas eu acredito que para os nossos funcionários também, porque eu coloco os nossos funcionários dentro da minha família. Nós somos todos uma família. Eu tenho funcionário na Jovem Pan que trabalha lá mais tempo que eu, por exemplo. Então, tenho funcionário com 20, 30, 35 anos de rádio, sendo que a emissora tem 30. E quando a gente assumiu a emissora, esses funcionários já estavam lá e a gente fez questão de manter e que estão até hoje com a gente. Que legal. Como nós temos clientes também que estão com a gente há 30 anos. Que legal. Sem parar um mês de veicular. Eu acho que isso traz um pouco da forma como a gente respeita o nosso ouvinte e o nosso cliente, né? Então, é um pouco disso. Legal, irmão. Obrigado, viu? Obrigado por compartilhar a sua história, a sua visão, os bastidores da Jovem Pan, os desafios da sua vida e toda a trajetória. Obrigado pela parceria e pela confiança também na SXS, enfim, toda a parceria que a gente vem tendo, seja nos nossos eventos, nos nossos serviços. E desejo para vocês, né, todo o sucesso do mundo, para sua família, para o seu pai e para todos aqueles que cultivam essa essência da Jovem Pan até hoje. E sem dúvida, olhando para frente, assim, eu não tenho dúvida que só vai crescer, porque num mercado onde tem muitos canais, aqueles que mantêm a essência bem posicionado, como você trouxe, sem dúvida vai perpetuar, né, de alguma forma. Seja no rádio ou nos outros canais 360 que ele já está presente, né? Agradeço mais uma vez, e para quem está assistindo aí, você quer deixar algum recado final? Eu ressalto aqui, agradeço de verdade a oportunidade.
Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar de rádio, também de falar de coisas que a gente realmente gosta, né? Porque eu acho que o grande diferencial é você fazer o que você gosta. Porque aquele velho clichê que deixa de ser um trabalho e passa a ser uma diversão, eu acho que no final do dia é isso, porque você vai fazer isso durante 30, 40 anos, então você tem que fazer o que você gosta. E eu gosto muito de fazer, eu acho que o radiodinâmico ele é um lugar legal de se trabalhar. Tem muitos desafios, como todos os setores, como todos os empresários têm, cada dia você tem que matar um leão, mas ao mesmo tempo você tem que escolher fazer alguma coisa que você goste, que você se dedica. Eu te agradeço a oportunidade, é muito bom falar. E para quem está assistindo o programa, vou até olhar para a câmera agora, é isso. Eu acho que a verdade ela fala mais do que qualquer palavra. Eu acho que realmente quem ouve a Jovem Pan, quem acompanha a Jovem Pan, vai sentir um pouquinho traduzido no dia a dia, nas nossas ações, um pouquinho do que eu falei aqui hoje. Legal. E para quem quer hoje ouvir a Jovem Pan, qual a sintonia? Hoje aqui o nosso dial, né, para quem escuta tradicionalmente pelo rádio, é o 94.3 FM, mas a gente está em todas as plataformas, pelo streaming, seja da nossa página, pode escutar a gente pela nossa página, pelas redes sociais, os buscadores, que hoje tem muitos buscadores de rádio, pela própria... me fugiu o nome aqui. Assessora de Alexa. Pela Alexa, se você chamar lá o Jornal da Manhã da Jovem Pan, você vai escutar. Acho que para encontrar é fácil. Legal. Você digitar lá Jovem Pan São José dos Campos, você consegue escutar. O canal do nosso YouTube também tem bastante programas exclusivos, tem algumas coisas que só são produzidas pro YouTube. Legal. Então, tem algumas coisas legais. Tem algumas novidades lá, né, acontecendo, então fiquem ligados no canal do YouTube da Jovem Pan, que tem podcast saindo lá no novo, com vários empresários, tem do segmento da construção, educacional, tem vários, e isso é bem bacana. E você falou da Alexa, lá no escritório a gente dá bom dia lá, vem a programação do dia com a Jovem Pan. Isso. Pra gente, aqueles minutinhos de se atualizar do dia, ele ocorre dentro do nosso escritório também. Então, isso é bem prático. Tem crescido bastante. A gente é parceiro de uma empresa que cuida só dessa parte de monitoramento do consumo de mídia, do streaming da Jovem Pan, né, nos canais digitais. E a gente vê que esses agregadores, como é a Alexa, em cada vez crescendo mais. Porque aí a gente entra nessa questão de tecnologia. Isso. E também da facilidade. Você não precisa mais, eu vou entrar aqui para ver se eu acho determinada rádio. Não, você pede para Alexa ou pede para IA, eu quero escutar a rádio tal, não, ela já busca e já começa a tocar. É muito bom, porque isso gera mais facilidade ainda. Sim. Mas muito obrigado mais uma vez pela trajetória, parabéns pelas decisões que tomou e pelo todo o sucesso que tem aqui no Vale e na sua trajetória. Pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, compartilha, porque assim, toda a história que o Rodrigo trouxe aqui dos desafios, seja no processo familiar, na decisão, talvez você esteja passando aí também. Então tem muitos insights, mesmo que você não seja consumidor da mídia como anunciante ou parceiro, mas você vai entender que por trás tem uma pessoa, você tem um empresário que tem vários desafios como você pode estar tendo. Então compartilha, porque isso pode ajudar muitas pessoas, que é essa a ideia do nosso podcast. Grande abraço e até o próximo episódio. Rodrigão, obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto, viu? Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio.